Olá, eu sou o Domingos da Exto. Este é o Tech Prosa, um dedo de prosa sobre a indústria 4.0, o podcast da Exto onde a gente discute temas relacionados à quarta revolução industrial. Nessa temporada, nós estamos conversando com especialistas na implementação das tecnologias de indústria 4.0 sobre três aspectos: pessoas, processos e tecnologia. Acreditamos que são as perguntas que movem o mundo. E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje é quais as aplicações da visão computacional e do machine learning na indústria. Para ajudar a responder essa pergunta, a gente conta com a participação hoje do Fernando Veloso, da MVisia. Fernando, antes de mais nada, agradeço a sua participação, e aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu que agradeço, Domingos. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês aí um pouco do que a gente vem vendo nessa jornada aí na indústria, né? Então, Maravilha. É um grande prazer. Maravilha. O Fernando, ele é formado em Engenharia Mecatrônica pela USP, com graduação sanduíche na Universidade Tecnológica de Dresden, na área de sistemas robóticos. Atualmente, ele é sócio e diretor comercial da MVisia, que é uma empresa que desenvolve aplicações industriais usando visão computacional e inteligência artificial. Eu chamei o Fernando aqui porque a gente já conversou bastante sobre as potenciais aplicações dessa tecnologia e, particularmente, a MVisia tem uma solução muito interessante, muito flexível de reconhecimento de imagem, e ele conhece profundamente esse assunto e vai poder nos ajudar a aprofundar um pouco mais o conhecimento nisso. Bom, só para contextualizar, a gente está tratando aí de vários temas relacionados à indústria 4.0 e buscando olhar em três aspectos, tecnologia, pessoas e processos. Então, a questão da visão computacional, eu acho que ela, como tecnologia, uma tecnologia bastante interessante, ela até não aparece diretamente lá naquelas pilares da indústria 4.0, mas eu entendo que como a gente vai, inclusive, aprofundar e discutir, a gente pode enxergar isso dentro do pilar de inteligência artificial. E é uma ferramenta bastante interessante e tem uma diversidade de aplicações, talvez até aí como um sensor universal, se não um sensor universal, pelo menos um tipo muito poderoso de sensor, e cada vez mais as possibilidades de aplicação aumentam. E a ideia nossa é entender um pouco mais dessa tecnologia, entender as suas aplicações, como é que se impacta também nos processos. Bom, antes de mais nada, para começar, então, o que é visão computacional? Não sei como vocês preferem chamar, visão computacional, reconhecimento de imagem, como é que a gente define isso? A gente chama de visão computacional, né? Tem vários termos que você consegue encontrar. Você pode ver, por exemplo, visão computacional, visão de máquina, reconhecimento de padrão, mas eu acho que o termo que ele mais está próximo do que a gente enxerga como conceito é, de fato, visão computacional. Por que isso? Porque quando a gente olha para esse tipo de aplicação, esse tipo de tecnologia, o que a gente está fazendo, na verdade, é ensinando um computador a enxergar. O que eu, particularmente, acho que é um negócio muito doido, né? Porque, assim, veja bem, o ser humano ele evoluiu durante milhões de anos, né? Durante essa evolução, ele conseguiu conquistar o poder de enxergar o mundo visível aqui, o RGB, que a gente chama, né? Que é o Red, Green e Blue, que são as cores básicas que geram todas as outras, e é onde o espectro do olho humano está inserido. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu interpretar isso, ele desenvolveu a capacidade de interpretar isso dentro do cérebro. Então, o ser humano ele conseguiu evoluir e, ainda assim, ele conseguiu criar um computador e mimetizar essa questão de enxergar. Então, isso eu acho que é um negócio muito legal de você ver do ponto de vista quase que filosófico, né? É o ser humano conseguindo construir uma máquina que é capaz de enxergar. Então, a visão computacional é isso, é um computador no qual você consegue ensinar ele a enxergar. E o que é enxergar? Enxergar é receber estímulos de fora e traduzir esses estímulos em algo que você consiga computar. É basicamente isso que o cérebro humano faz, né? Na visão de máquina, na visão computacional, não é diferente. Você tem, então, um sensor, digamos assim, um transdutor, digamos assim, que ele capta, ele é sensível a um determinado espectro eletromagnético, vamos dizer que seja o RGB, mas você também tem câmeras, por exemplo, no infravermelho, né, aquelas câmeras de segurança e tal, mas vamos olhar para o RGB. Então você tem um sensor que ele é excitado, né, por esse tipo de onda eletromagnética, e esse sensor consegue transformar essa excitação em impulso elétrico. E isso vai para um computador, isso vira uma matriz, e aí o computador ele
de diversas formas, consegue traduzir isso numa imagem. E mais do que isso, né, você consegue criar algoritmos, que aí é o pulo do gato, né, para extrair informação dessas imagens. Então, não é só o aparelho físico para capturar uma imagem. É além disso, né? É você saber que essa caneca ela é rosa, ou salmão, ou vermelho. É você conseguir entender isso. Você conseguir entender que isso daqui é uma distância, é uma cota, e você conseguir absorver que isso daqui, por exemplo, tem 8 centímetros. Então, a visão computacional está um pouco relacionada nisso. O ser humano ele se tornou tão profundo nesse tipo de tecnologia que ele consegue, de fato, ensinar uma máquina a mimetizar o que o olho humano faz de maneira natural. Perfeito, perfeito. E esse tema da visão computacional está muito associado ao machine learning, né? Aprendizado de máquina, que dentro, sem entrar na conversa da inteligência artificial, que é muito grande, mas eu acho que o machine learning é uma das áreas e aplicações, na minha visão, mais relevantes dentro dessa ideia de inteligência artificial, né? Isso está totalmente relacionado, né, com a questão aí da visão computacional, né? Como é que essas duas coisas se relacionam? Você está correto, né? Quando a gente enxerga na história da visão computacional, ela já tem algumas décadas, né? Então, a gente está falando aí do século XX, basicamente, da segunda metade do século XX, onde você começa a ter os primeiros tipos de algoritmo, por exemplo, para desenhar um círculo, né? E isso demorava muito tempo, precisava de um computador super parrudo. A tecnologia ela não estava ainda, né? A tecnologia de hardware ela não estava ainda num nível que você conseguia fazer muitas coisas, e o próprio formalismo matemático desse tipo de definição ainda não estava maduro. Então esse negócio ele veio caminhando, né? Descolado da inteligência artificial, digamos assim, apesar da inteligência artificial também ter os rudimentos aí, mais ou menos por essa época, um pouco mais para frente, mas já se existia esses rudimentos, né? Conforme essas duas ciências foram evoluindo, tanto a inteligência artificial foi tomando um formalismo matemático, quanto a visão computacional foi amadurecendo, você começou a ter uma certa região de convergência dos dois, tá? E por que isso é interessante? Porque isso potencializa as aplicações de visão computacional. Então, quando você não tem uma abordagem do ponto de vista de inteligência artificial para o tratamento de imagens, você precisa construir algoritmos morfológicos, né? Você vai na unha ali e desenvolve uma linha de código para identificar um círculo. Só que, e se mudar a iluminação? E se mudar a fonte? E se mudar a cor? Você tem que construir ali, caso a caso, o que vai ser. Então, você tem um número muito mais reduzido de aplicações na vida real, né? Porque a vida real, como a gente sabe, agora pegando o caso da indústria, né? Já botando um pezinho na indústria, você tem vários tipos de situações, né? Então, a peça uma hora vem de um jeito, o processo uma hora está com uma luz, uma hora ele está de dia, de noite, enfim. A cor da matéria-prima muda. Então, você não conseguia fazer aplicações muito robustas, né? Então, com o advento da inteligência artificial, agora nessa era pós-moderna, digamos assim, você consegue criar algoritmos de deep learning, por exemplo, no qual você consegue, entre aspas, ensinar a máquina o que ela precisa identificar. Ou seja, você tem uma quebra de paradigma. Paradigma número 1, você programava ali morfologicamente as funções de identificação. Paradigma número 2, você dá os exemplos para o algoritmo, por exemplo, para a rede neural convolucional, e ela mesma vai conseguir extrair as features que são importantes para fazer a diferenciação entre as coisas. Então você tem aí quase que uma melhora na experiência do usuário, digamos assim, né? Então você joga os exemplos, você treina, e o próprio algoritmo, ele, por exemplo, faz um hiperplano, né, entre os parâmetros para conseguir clusterizar quais que são os conjuntos de dados. E aí você conseguir ter uma função matemática que fala que é a classe A, classe B ou classe C. Então, eu vejo dessa forma, tá? Não sendo completamente exato, não querendo entrar muito no detalhe, mas eu vejo que existia um caminho, né, em paralelo. Esse caminho ele começou a se cruzar, e esse cruzamento, com a somatória da situação do poder computacional aumentando cada vez mais, você trouxe aí a visão computacional com IA para perto do ser humano, né? Você aumentou o leque da visão computacional, das aplicações práticas disso.
é um pouco como a gente enxerga aqui na NVIDIA, né? Perfeito, legal. Entendi perfeitamente. Bom, aí eu queria te perguntar assim, talvez assim, até para ilustrar para o pessoal que está nos ouvindo, né? Possíveis aplicações, não só possíveis aplicações, também concretas, né? Onde esse tipo de tecnologia pode ser utilizado no contexto industrial, né? Que é o nosso foco. Tá, bacana. Aqui na NVIDIA, a gente quebra as principais aplicações em 4 grandes grupos, né? A gente costuma dizer que esses 4 grandes grupos, eles representam a maior massa crítica, ali 90%, 95%, 85%, né? É muito provável que quando a gente olha para uma aplicação dentro da indústria, ela vai estar dentro desses 4. Muito provável. Tá? E aí, didaticamente, é até mais interessante você quebrar para entender. O primeiro grupo é o grupo de classificação. Então, o que é classificação? É você dar uma classe para um determinado objeto. E o que é dar uma classe? É você separar. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é uma classificação binária. Ok, não ok. Isso é bom, ruim ou intermediário? É multiclasse, você tem 3 classes. Isso é classe A, classe B, classe C ou classe D? Né? No caso, por exemplo, de tipos de peça, né? Que você quer vender com valores diferentes. Então, classificação é isso. Tá? É um grupo muito importante, é um grupo que você encontra muito na indústria. Eu suspeito dizer que talvez seja o que você mais encontre na indústria. Aqui na NVIDIA eu posso afirmar com certeza que é o grupo que a gente mais tem, tá? 80% ali das nossas aplicações, elas são de classificação e a maioria delas é classificação binária, ok e não ok. Então, quando você vai olhar agora dentro desse conceito para a vida real, né? O que seria um ok ou não ok? Vou pegar um exemplo que a gente resolveu muito recentemente. Você tem uma indústria farmacêutica. Essa indústria farmacêutica, ela produz comprimidos. Esses comprimidos, eles vão ser emblistados, né? Existe uma máquina que se chama uma emblistadeira, é quase que um trava-língua aí, mas basicamente é você pegar o comprimido e botar ele dentro do blister. E o que é o blister? Eu não tenho aqui nenhum comprimido, mas é aquela caixinha ali que você vai listar. A cartela que a gente fala, né? Exatamente, a cartela. Muito bem. Então, na emblistadeira, o que pode acontecer? Pode vir um comprimido quebrado, ou pode vir um espaço sem um comprimido. Então, o que o sistema faz? A gente dá exemplos para ele, a câmera fica de topo, a gente dá exemplo para eles de um blister ok, que é redondinho, bonitinho, sem nenhum amassado, etc. E a gente dá exemplo para ele de um blister não ok. E aí a rede neural ela vai fazer essa generalização, né? A gente trabalha bastante com rede neural convolucional, e aí você consegue classificar em bom e ruim. E é claro que só fazer essa classificação não é o suficiente, porque a gente está na indústria, né? Você precisa tomar alguma ação. Essa ação, a própria câmera envia um sinal elétrico para um rejeito, que aí você consegue rejeitar esse produto que não está de acordo com as normas e a produção segue sua linha. Tá? Então esse é o primeiro caso, um caso muito legal. Tem muitas aplicações, a gente poderia falar aqui de aplicação em diversos outros segmentos, mas esse do farmacêutico eu gosto de contar porque ele está mais próximo das pessoas, né? Todo mundo já viu uma cartela de comprimido. Muito bem. O segundo grande grupo que a gente tem é o grupo de contagem. Então é a câmera fazer contagem, é meio que autoexplicativo o que ela faz, né? Você põe a câmera num determinado ponto do seu processo produtivo, e aí a câmera ela vai contar as unidades que estão sendo produzidas, ou ainda, se você não tem algo linear, né, ela vai contar as bateladas que estão sendo produzidas. E por que isso é importante? Porque por meio da quantidade, você consegue ter uma aferição da sua eficiência operacional, né? O pessoal chama de OEE. Então, uma das camadas ali, você vai ter a questão da quantidade, vai ter a questão da qualidade. Então, contar é importante. Não é importante para todos os casos, né? E tem casos que você consegue resolver com um sensor muito mais simples do que um sensor de visão. Você pode botar, por exemplo, um sensorzinho ali, indutivo, capacitivo, para ficar contando. Mas tem casos em que isso não é possível, né? Pela dinâmica da linha. Então, para esses casos específicos, fazer a contagem é interessante. E aí, o exemplo que eu gosto de dar é um caso que a gente desenvolveu para a indústria de frigoríficos. Então, você tem uma indústria frigorífica que ela produz um determinado produto, e esse produto ele precisa ser embalado a vácuo.
né? Para você conservar ali a qualidade e isso chegar lá no consumidor final bonitinho. Para fazer esse vácuo, existe uma máquina, que é a máquina de vácuo, basicamente, em que os pacotes eles entram, a máquina fecha, você tem ali um determinado processo, ali, calor, temperatura, etc. E aí você tem a saída, a expulsão desses pacotes. É importante para esse tipo de indústria contabilizar como que está a produção de cada máquina dessa, para você saber, puxa, eu preciso de mais uma máquina ou não? Onde que está o meu gargalo de operação? Por que das 2 às 3 não teve produção e das 4 às 5 ficou no 100% ali? Então, isso devolve uma inteligência ali para o time entender o que está acontecendo, né? Você só melhora aquilo que você mede. Então, é um pouco nesse sentido. Novamente, para contagem você tem inúmeras aplicações. A gente já fez contagem para a indústria alimentícia, né? Você tem, por exemplo, batatas entrando e você quer contar ali, entender como é que está o seu fluxo de entrada, o seu fluxo de saída. Esse é o segundo caso, tá? O terceiro caso, você pode me interromper a qualquer momento, Domingos, se você quiser. Não, tranquilo. Tô te ouvindo. Às vezes eu viajo demais aqui, aí você me fala. Terceiro grande grupo é medição de dimensões, né? E pode ser tanto medição de dimensão 1D ou medição de dimensão 2D, ou seja, um comprimento, uma cota ou uma área. Tá? Aqui vale comentar que existe um terceiro tipo de medição que pode ser feito por meio de visão computacional, que é a visão 3D. Né? Então, hoje você já tem câmeras 3D que elas conseguem te dar a profundidade também. A NVIDIA não trabalha com isso ainda. Né? Então, eu não consigo falar muito sobre esses cases porque a gente está um pouco fora do nosso métier, né, até o momento. Mas, voltando para a visão 1D e 2D, também é uma aplicação um grupo de aplicação super importante, porque você precisa, em determinadas indústrias, principalmente metalúrgica, metalmecânica, automobilística, você precisa entender se o que você está produzindo está de acordo com uma determinada ordem de produção, determinado nível de qualidade que está associado a dimensões. É diferente do primeiro caso, onde você tem um ok e não ok, por uma trinca, por uma falha, por uma coloração. Aqui é você controlar e aferir de fato o que você está produzindo. Então, essa peça ela tem 1 centímetro ou ela tem 1,05? Tem 10 milímetros ou tem 12 milímetros? Para esse caso, as aplicações elas são bem interessantes. Né? Para 1D, por exemplo, você tem... Recentemente a gente fez para uma fábrica de lápis, onde você consegue fazer a medição ali da pontinha do lápis para ver se ele está dentro do padrão. E para a medição 2D você tem, por exemplo, a contagem diária, né, numa produtora de couros. Você quer entender qual que é a área que você está produzindo, porque a sua receita no final do mês ela vai estar diretamente associada ao quanto que você está produzindo. Ou ainda, uma fábrica de espelhos, onde você faz a pintura de uma determinada região, você quer saber quanto de tinta você está gastando. Está gastando mais, está gastando menos, isso está dentro do conforme ou não. Ou eu estou produzindo uma chapa, né? Indústria siderúrgica agora, estou produzindo uma chapa. Né? Depois do laminador, isso vai ser bobinado e vai ser mandado lá para o cliente final. Essa chapa que eu estou produzindo, ela está nas dimensões corretas? Né? No comprimento não, tudo bem, né? Mas e na largura? Como é que está isso? Então, existem muitas aplicações de medição, são aplicações que você precisa ali ser muito cauteloso, muito cuidadoso no seu setup. Porque se você muda a câmera de posição, você perde a sua referência inicial. Então, são aplicações que você precisa ter muito cuidado. E o quarto grande grupo, que é um grupo super importante também, é leitura de códigos. E aí você tem leitura de códigos 1D e leitura de códigos 2D. O que é um código 1D? Basicamente é um código de barras. Né? É um código que ele só tem uma dimensão. Esse código ele é formatado pelo espaçamento entre o tracinho preto e o próximo. Né? Tem um espaço branco ali. É assim que você codifica uma determinada informação. E o que é um código 2D? Código 2D, por exemplo, QR Code. Né? Que aí você tem informação aqui e aqui. É interessante porque você consegue condensar muito mais informação do que num código de barra. Né? Além do QR Code, você tem Data Matrix, né, que também é uma forma de código 2D. Esse tipo de aplicação é muito, muito famoso.
A visão computacional lá atrás, ela começou com o reconhecimento de OCR, né, que não deixa de ser um tipo de leitura de código, mas é um código específico, é para você fazer o reconhecimento de cada caractere aqui, né? E esse é um tipo de aplicação que já é meio que dominada no mundo inteiro há muito tempo. O grande pulo do gato que está acontecendo nos últimos anos são os algoritmos que antes eram utilizados, estão sendo modificados agora para serem inclusos situações onde a inteligência artificial consegue te dar mais acurácia. Então vamos para o caso prático, né? Para não ficar muito na nuvem isso. Você tem uma indústria automobilística, ela precisa fazer o rastreamento da peça, de uma determinada peça, não importa qual, e para isso ela microfunciona na peça um código. Imagina que no meio do processo uma ou outra peça não é microfuncionada ali com todas as informações da melhor forma. Você tem ali um código que ficou mais ou menos falho. Um algoritmo de inteligência artificial treinado especificamente para isso pode conseguir ler um código que não está 100%, no seu nível de 100% de qualidade, né? Ao passo que talvez um algoritmo clássico não consiga. Então, esse grande grupo, que é o grupo de códigos, ele é muito importante para rastreabilidade. Tá? Código de barra, QR Code, Data Matrix, o microfuncionado, DPM, tem toda essa família aí de situações em que a visão computacional consegue ajudar. Então, eu falei de 4 grandes grupos, que na nossa visão são os grupos mais importantes para a indústria, tá? Se a gente sai da indústria, da nossa indústria, do nosso contexto, tudo muda, né? Puxa, o cara quer ver um foco de incêndio, o cara quer fazer identificação facial, o cara quer ligar um semáforo se não tiver carro, aí a coisa é um pouco diferente. Mas dentro da indústria a gente enxerga que esses são ali os 4 grandes grupos que mais conseguem resolver os problemas do dia a dia, né? Perfeito. Não, legal. E eu vou voltar lá no seu primeiro exemplo, só para enfatizar um ponto, que é, por exemplo, a questão lá do comprimido danificado no blister, ou faltando no blister, né? A dificuldade que seria a gente fazer essa mesma detecção ou classificação usando outros tipos de sensores, porque nós temos uma infinidade de sensores, né? Mas seria um ótimo desafio aí, como identificar esse comprimido usando outros tipos de sensores, e provavelmente isso era resolvido, ou é resolvido muitas vezes ainda, através de uma inspeção visual, né? E essa inspeção visual, ela tem seus outros problemas, né? Seja uma falha humana, seja a própria fadiga, né? Tanto física quanto visual das pessoas, né? Correto. E isso é bem curioso, né? Porque, em resumo, você não tem outra forma de resolver esse problema, pensando agora em equipamentos industriais, né? Em conceitos. A única forma que se conhece hoje, ou pelo menos a única forma viável técnica e financeiramente nos dias atuais, é por meio de visão computacional. Inclusive, esse é um problema bem resolvido na indústria, né? Você tem grandes fornecedores, grandes fabricantes que atacam isso de uma maneira estruturada há muitos anos, porque, de fato, é a forma mais eficiente, talvez a única forma de automatizar esse processo. Porque, veja, Domingos, a gente não pode pensar que deixar isso na mão de um ser humano é algo bom. O que eu quero dizer com isso? Eu já estive em muitas linhas de produção, eu já acompanhei, eu já fiz esse trabalho para entender como que é a análise visual humana, e depois de 5 minutos você já está em alfa, né? Você não consegue manter o seu foco durante muito tempo. É um trabalho que te desgasta visualmente, tanto que alguns tipos de análise você tem que trocar o operador a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, a cada 40 minutos, até por uma questão de regulamentação da trabalhista, né? O ser humano ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para isso, né? Você tem uma máquina que ela consegue fazer isso de maneira muito mais eficiente, e quando a gente fala em automação, né, a gente vê que a adoção de tecnologias de automação ao longo da história da humanidade, ela não gerou o que algumas pessoas levantam como a questão do desemprego, né? Na verdade, ela gerou o oposto, porque você consegue pegar essas pessoas e direcionar elas para atividades de maior valor agregado, e você consegue, como um todo, aumentar a eficiência da sua indústria, gerando mais lucro, gerando crescimento econômico, e isso se reverte em outros postos de trabalho
mais otimizados para o que o ser humano nasceu para fazer, que eu entendo que seja pensar, né? Seja um trabalho mais na camada ali do pensamento. Perfeitamente, né? Eu acho que isso é uma velha discussão da automação, né? Mas polêmica, não tem respaldo histórico, né? O histórico é exatamente o contrário. Quanto mais automatiza, né? É só a gente imaginar onde que tem um índice de desemprego menor, né? Se aqui ou se na Alemanha, ele comparar os níveis de automação dos dois países, né? Então, não é uma discussão que precisa entender tanto. Mas eu acho interessante isso nas aplicações de visão computacional, é que elas realmente fazem coisas que outros tipos de sensoriamento não fariam, e o contrário também é interessante, porque muita coisa que eu poderia fazer com um ou mais tipos de sensores, eu conseguiria fazer com o sistema computacional. O que me permitiria, na verdade, ter mais de uma aplicação dessa rodando ao mesmo tempo, certo? A câmera poderia não só fazer a classificação, mas fazer contagem também, né? Correto. A gente inclusive faz isso. A gente inclusive faz isso, você consegue rodar em paralelo, né? Alguns loops, você consegue, por exemplo, a gente vai chegar nesse ponto talvez quando a gente falar um pouco mais da plataforma de programação, mas você consegue rodar, por exemplo, uma máquina de estados que leva do código A para o código B. Você consegue fazer, você tem essa flexibilidade, né? E uma coisa que é legal, Domingos, da gente enxergar, a visão computacional não é o futuro, né? É bom a gente se posicionar também em relação a isso. Sistemas de visão, agora existe o conceito de visão computacional, quando você vai para a aplicação, existem sensores e sistemas de visão. É como a indústria separa. Sensores e sistemas de visão já existem há décadas, literalmente há décadas. O que está acontecendo é uma melhoria incremental dessa tecnologia. Assim como um PLC existe há muito tempo, ele está melhorando, o sistema de visão ele não é algo do outro mundo. Ele é algo que já existe há muito tempo, é algo que recentemente começou a se baratear muito. Né? Hoje você tem sistemas muito baratos em relação ao que tinha 20, 30 anos atrás. E o que isso implica dizer? Implica dizer que daqui para frente, cada vez mais a gente vai ter uma adoção massiva disso. E eu entendo que é uma parte do nosso trabalho levar esse mindset para as pessoas da indústria brasileira. Né? Não é um bicho de 7 cabeças, já existe há muito tempo, traz ganhos e resolve problemas que nenhum outro tipo de equipamento industrial resolve. Ou seja, é uma classe de automação industrial que precisa ser utilizada, precisa ser conhecida e precisa ser utilizada. Sim, precisa ser difundida, né? Difundida, exato. A gente tem visto isso até entrando na história do indústria 4.0. Tem muita coisa que recebe um certo carimbo 4.0, não é tão 4.0, né? Robótica. Robótica é um outro caso, uma tecnologia que já existe de uma maneira consistente há muito tempo, mas tem se popularizado, né? A sua adoção tem sido acelerada, seja por uma questão de custo, seja por um entendimento dos benefícios que ela tem para o processo, né? Eu acho que é uma coisa que se aplica à visão computacional, né? Ela não é tão novidade assim, mas ela está cada vez mais presente, né? Então, mais interessante. Cara, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu conheço a solução da MVisa, eu acho uma coisa que eu acho muito legal, a gente falar isso, inclusive em comparação com outras opções do mercado, é a possibilidade de programação desse sistema, né? Eu acho que isso dá uma flexibilidade enorme, e eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é esse diferencial da programabilidade e, de uma forma geral, assim, resumida, como é que é o sistema da MVisa. Legal. A nossa solução ela tem uma filosofia um pouco diferente das soluções de mercado, né? A gente não tem um ser monolítico, impenetrável do ponto de vista do desenvolvimento do produto. O que a gente criou, antes de tudo, é uma ferramenta de programação. Então, é uma IDE. Você abre a câmera da MVisa, você liga, você acessa ela via browser, pelo IP, beleza? Você põe o IP da câmera, você cria uma rede local, você acessa ela pelo browser. E quando você acessa ela pelo browser, você vai ver uma IDE, uma interface de programação, na qual você, em Python, consegue chamar todas as funções das principais bibliotecas de visão computacional e inteligência artificial que já existem no mercado. Então, você já tem o OpenCV lá compilado, você vai dar um import e aí você consegue puxar a função. Então, com isso, o que a gente tenta construir? A gente tenta construir uma ferramenta que consiga desenvolver qualquer tipo de solução, né? Então, você não está preso na camada superior, né, na superfície da utilização das funções que já existem. Você está ali
capaz de construir as bibliotecas. Você está ali capaz de construir as fundações de uma solução. Então, isso eu acho que é muito legal, né? A gente construiu essa ferramenta, nosso time de tecnologia. Esse time liberou essa ferramenta para o nosso time de aplicação, de engenharia de aplicação. E, a partir daí, a gente começou a construir as nossas soluções no-code, né? Por exemplo, a solução de classificação. Hoje nós temos uma solução de classificação que é construída em cima dessa ferramenta em Python que eu comentei, na qual você, em 3 passos e sem nenhuma linha de código, consegue construir um algoritmo de inteligência artificial para classificação de ok e não ok. Ou seja, eu tenho a opção para o usuário que não quer ir muito fundo e só quer utilizar o valor daquele negócio de maneira muito rápida e muito fácil. Inclusive, é uma coisa que a gente bate muito, as nossas soluções têm que ser fáceis, elas têm que ser simples e intuitivas, porque o cara que está na indústria ele não tem tempo de ficar muito se aprofundando muito na coisa. Mas, ao mesmo tempo, existe a possibilidade da utilização do usuário mais avançado. O cara que quer entrar lá na interface de programação e quer construir um leitor de OCR dele, né? Inclusive que a NVIDIA nunca vai ter acesso ao código. Então, isso é possível de fazer. Então, a gente segue por esse caminho, né? A gente optou por construir uma ferramenta que constrói ferramentas. É como se fosse um estaleiro, né? A gente não vende um barco. A gente tem ali o estaleiro, que ele pode fazer vários barquinhos, ou barcões, ou você pode já pegar uma lancha que está ali preparada e dar uma volta. Seria uma analogia mais ou menos nesse sentido, né? O que eu enxergo nos concorrentes é um pouco do contrário. Você não tem nenhum tipo de abertura para construir as coisas, você só tem a abertura para você utilizar o que está pronto. E aí você tem ciclos de desenvolvimento de produtos muito longos, principalmente no contexto Brasil. Até chegar um novo produto aqui, você tem 1, 2, 3, 4 anos. Isso para a visão computacional e IA é uma eternidade. Então a gente pega, empodera o usuário que quer utilizar isso com nível de profundidade, empodera o usuário que quer utilizar isso só com uma aplicação superficial e deixa completamente em aberto. Perfeito, legal. Isso leva a uma questão que eu sempre não tem como fugir dela, né? Que é a questão da capacitação, né? Então, você pode... Tem vários níveis de capacitação, né? Tem desde entender as aplicações, entender onde que utiliza e, de repente, especificar e trazer a aplicação low-code, a aplicação, vamos chamar básica, não básica é tudo ruim, porque parece que é fraco, na verdade não é isso, né? Ela é a aplicação mais pronta, até um nível de capacitação também que permita fazer essa programação, né? Então, acho que também é um desafio que em outros episódios a gente tem sempre conversado, que é a questão tanto da formação quanto da requalificação do pessoal de mercado, né, para poder tratar dessas tecnologias. Eu concordo. É um sonho antigo nosso, Domingos, atuar também nessa frente, né? Porque hoje a gente entende que o mercado está muito carente de pessoas que tenham essa expertise de programar visão computacional em linguagem mesmo, né? Em C++, em Python, com essas bibliotecas que a gente tem hoje aí no mercado, né? Que são bibliotecas abertas. A gente entende que é o que você talvez tinha quando logo que o PLC começou a ficar um pouco mais famosinho, né? E aí hoje você tem muita gente que programa PLC, já está na linguagem da indústria. A gente entende que é uma das nossas responsabilidades também trabalhar nessa frente de levar esse tipo de qualificação para a indústria. Sendo um player nacional, né, de tecnologia nacional, 100% brasileira, a gente se sente nesse dever, digamos assim, é um sonho antigo. Vamos ver quando que a gente consegue tirar isso do papel aí. Em breve, tomara. Aproveitando uma coisa que você falou, já indo para uma outra questão, até desviando um pouquinho da tecnologia, aí eu tenho uma curiosidade que eu acho que é bastante interessante. Como você comentou, a NVIDIA é uma empresa nacional, ela, me corrija se eu estiver errado, ela surgiu aí em São Paulo, ligada à USP, né? Então, e foi adquirida pela VEG, né? Então, ela fez um ciclo, vamos dizer assim, seria a jornada do herói aí da startup, né? Surgir como empresa com tecnologia diferenciada, né? Com uma inovação, alcançar um nível de sucesso no mercado e depois ser absorvida por uma empresa de porte, e aí uma empresa também nacional, isso é muito legal, né? E que vai impulsionar e proporcionar um atendimento ainda maior do objetivo inicial do negócio. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa jornada, como é que foi.
Putz, aí a gente precisava de umas 3 ou 4 horas, tá? Mas vamos tentar resumir bastante, assim. A gente começou a NVISIA quando a gente ainda estava na faculdade, né, no TCC. Legal. Então foi um negócio que estava fervilhando ali dessa parte científico-acadêmica, mas a gente nunca perdeu o toque em relação à realidade da utilização prática da coisa, né? Então a ideia do nosso TCC foi justamente fazer algo que pudesse ser aplicado e pudesse virar um negócio, né? E aí uma coisa foi levando a outra, a gente se formou, acabou que a gente ganhou o Prêmio Santander de Empreendedorismo, né, que na época era o maior prêmio, acho que da América Latina, 24 mil inscritos. A gente acabou ganhando assim, com o nosso projeto. Isso deu um capital inicial para a empresa e a gente começou a tocar o barco. A gente antes trabalhava com máquinas agrícolas, né, com visão computacional, mas logo a gente percebeu que isso não era muito escalável. A gente foi para câmeras, porque a gente viu, poxa, a indústria é um lugar onde já existem as linhas de produção. Eu não preciso construir a minha máquina. Por que eu não uso? Ela já está lá. Por que eu não faço um hardware apenas e trabalho na camada de software, que é muito mais escalável? E aí a gente viu, puxa, tem esse player que é americano, tem esse player, tá cheio de empresa global, por que não tem uma brasileira ainda? O Brasil tem espaço para isso. Um pouco de inocência, né, um pouco de coragem, assim, um misto de várias coisas, a gente foi para cima, começamos a desenvolver, né? A gente teve incentivos bem grandes da Fundação de Amparo à Pesquisa, né, da FAPESP, aqui no estado de São Paulo, que ajudou a gente. É uma iniciativa assim, que eu, sempre que tenho a oportunidade, falo muito, porque é fundo perdido para você desenvolver empresa de base tecnológica, que é exatamente o que a gente estava fazendo. Olha, provavelmente não vai dar em nada, 95% não dá em nada, mas você constrói uma massa crítica de pensamento científico, de pesquisa, ali, de tecnologia, que movimenta um pouco a roda, né? Então, acabou que a gente foi se desenvolvendo, a gente conseguiu pegar um cliente, pega o segundo cliente. Até então, a gente não tinha nenhum investidor externo, a gente estava só, né, o capital todo com os sócios. E aí, a gente começou a se aproximar da VEG, que é uma empresa na qual a gente sempre se espelhou muito. Uma empresa tecnologia, 100% nacional, que nasceu numa cidade pequena, longe dos grandes centros, numa década que tudo era muito difícil, e mesmo assim, né, conseguiu se desenvolver e hoje é um player global. Então, já deu uma empatia logo de começo, logo quando a gente começou a conversar, porque a gente fala a mesma língua, né? A gente fala a mesma língua, a mesma bandeira da indústria nacional, que é um negócio que a gente leva muito no peito, né? A gente tem muito orgulho disso. Exatamente. E é muito legal conversar com o pessoal da indústria, porque a gente vê essa empatia de lá também, né? Quando a gente fala que a gente é indústria de tecnologia nacional, a gente sente um carinho muito grande do pessoal da indústria, né? Que a gente tem potencial para fazer isso. Então acabou que deu jogo ali, a gente sentou para conversar, deu muito certo ali e combinamos, né? Acertamos que a VEG se tornaria controladora da NVISIA, compraria 51% da NVISIA, para que a NVISIA entrasse no portfólio de automação da VEG. E aí agora os planos eles são muito maiores, né? Agora a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Eu costumo dizer que a gente não precisa mais se preocupar em sobreviver, agora a gente tem que se preocupar em crescer. Essa é uma mudança de paradigma muito legal, porque você para com um pensamento de curtíssimo prazo. Qual que é o curtíssimo prazo? Cara, eu preciso pagar a folha de salário, né? Eu preciso vender qualquer coisa para pagar ali as contas. E agora a gente... Exatamente, né? E com as crises, enfim. E aí a gente para de tomar decisões baseadas no curtíssimo prazo e começa a olhar para um portfólio de longo prazo que se encaixa de maneira sinérgica com o que a VEG faz. E aí o sonho ele fica muito maior, né? A gente agora começa a olhar para coisas muito mais ambiciosas. E é o que a gente quer fazer, é levar a tecnologia nacional para o mundo inteiro. Tecnologia de ponta. Legal, cara. Muito interessante. Realmente, essa merece uma próxima conversa, conhecer essa história mais a fundo. Mas é um case muito legal. Cara, maravilha. Eu queria te perguntar se você tem alguma consideração final, alguma coisa que seria legal falar, que nós não passamos por ela. E deixo aberto para você. Eu acho que é um tema que gera muito engajamento, né? Essa questão da visão computacional dentro da indústria. Acho que junto com robótica
é um negócio que é mais legal de ver, né? Todo mundo adora ver o robozinho ali botando cerveja no copo, e o pessoal também adora ver um quadradinho verde surgindo numa imagem. É algo que chama atenção, e a gente está tentando construir esse tipo de conhecimento e difundir por meio de diversas ações. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu me ponho inteiramente à disposição, ponho a equipe da Envisia. Enfim, a gente está completamente à disposição para difundir esse tipo de conhecimento, né? Como eu já falei, é uma das nossas missões, é uma das bandeiras que a gente carrega, democratizar a utilização de visão computacional na indústria brasileira. Então, acho que a mensagem que eu queria passar é uma mensagem de abertura para todo mundo. A gente está disponível para quem quiser conhecer mais, e, enfim, eu pessoalmente também estou às ordens, tá? E aí, para finalizar, queria te agradecer, Domingos. Eu acho sempre bacana sentar para conversar sobre isso. E para mim foi um prazer estar aqui com vocês. E sempre que vocês quiserem, também estamos à disposição, tá? Opa, não, maravilha, cara. Agradeço muito aí ter aceito o nosso convite. Acho que foi bem legal a conversa, deu para avançar bastante no entendimento. Acho que quem está nos ouvindo vai sair daqui com um ganho efetivo aí de conhecimento importante. E esse foi mais um episódio do Tech Prosa, um dedo de prosa sobre a indústria 4.0. No episódio de hoje, a gente contou com a participação do Fernando Veloso, da Envisia.